21, versículos 15, 16 e 17. Evangelho de João, capítulo 15, versículos 16 e 17. Estamos fazendo inscrições para o café de mulher, vai ser uma vez, hein? Vai ter mulher aí até quase para o banheiro, vai ter mesa para todo mundo. Vamos encher esse lugar, em nome de Jesus. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas a mim mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhes: apacentas as minhas ovelhas. Disse-lhe pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se porque lhe ter dito a terceira vez: amaste. E disse-lhe: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Amém? Poder sentar-nos? Senhor, uma aguinha para nós. Eu acho que tem algum celular que tem uma interferência aqui, né? Pelo menos estou sentindo um barulhinho, né? Irmãos, Jesus foi e é, na minha concepção, tu vais concordar comigo, Jesus é um dos maiores professores que podemos ter. Quando nós olhamos pelas escolhas que ele fez, quando não escolheu nenhuma pessoa rica, também não escolheu nem um sacerdote, também não escolheu nenhuma linhagem. A escolha dele foi de homens simples, homens indoutos, pescadores, homens que a maioria ninguém dava nada. O Dr. Augusto Cury escreve em um dos seus livros e diz assim: escrevendo a biografia ou estudando um pouco do temperamento de alguns discípulos, por exemplo, Pedro, que era sanguíneo, também tem João, que era o discípulo amado do Senhor, mas era bipolar, porque uma hora era o discípulo do amor e outra hora estava orando para descer fogo para queimar os judeus. Judas, dissimulado, narcisista e ganancioso. Adeus, corrupto. Tomé, paranoico e incrédulo. Foi esse camarada bom que Jesus vai passar 3 anos e meio treinando eles para ser os maiores discípulos da terra. Mas entre os 12, nós observamos que um deles, e de fato vai se pronunciar como líder. Deus, Jesus, estava treinando um dos 12 para ser um líder. E sempre como Jesus falava acerca de algumas coisas, se levantava um, que você vai falar o nome dele. Diga assim: Pedro. Pedro foi um líder. E de fato, todas as vezes que Jesus falava ou perguntava acerca de alguma coisa,
Pedro se pronunciava entre os outros e falava pelos outros, ou seja, já demonstrava uma certa liderança sem saber. E todas as vezes que Jesus, uma certa feita, Jesus pregou um sermão muito duro, e as pessoas estavam deixando de seguir ele. Muitas pessoas abandonaram o seu sermão e começaram a ir embora. Jesus não tinha medo de perder seguidores, não, irmão. Tem gente que tem medo de perder seguidor, né? Jesus não tinha medo de perder seguidores, não. Ele começou a pregar duro, o sermão foi duro, e quando foi perdendo seguidores, as pessoas foram indo embora. Ele olha para os discípulos e diz assim: e vocês, se quiserem também com eles, podem ir. Eu vou ficar sozinho. Ou seja, eu vou cumprir o que o Pai me mandou fazer. Eu sou o pão da vida. Eu dou vida, eu curo, eu batizo, mas também prego a palavra genuína do meu Pai. Nessa hora, Pedro levanta com uma liderança e diz assim: para onde iremos nós? Mas não foi isso que ele falou. Para quem iremos? Se ele dissesse para onde, era o lugar. Mas ele disse assim: para quem? Ele estava dizendo: para quem eu vou? Para os jabuzeus? Para quem eu vou? Para o Islã? Para quem eu vou? Para o catolicismo? Não, só tu tens a palavra da vida. Neste momento, Jesus olha para Pedro e diz assim: não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas foi o Pai. Nesse momento, ele acaba de receber a chave do reino de Deus. Formou ali um líder que tinha a chave do reino de Deus, e diz aqui lá em Mateus 16 em diante, você pode ver depois, que diz assim: tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que você desligar na terra também será desligado nos céus. Mas antes disso, já se aproximava os dias finais de Jesus. Jesus precisava treinar esses homens, porque a sua morte já estava perto. Estava para cumprir o que foi dito em Apocalipse: Cordeiro morto desde a fundação do mundo. E teve 3 cenários distintos que nós vamos observar, e cada um deles você vai observar que no primeiro eles não estavam preparados, que no primeiro eles estavam num cenáculo, que foi a última ceia de Jesus. O segundo lugar se chama Getsemane, e o terceiro lugar significa o Gólgota, onde Jesus foi crucificado. Esses 3 lugares distintos, o líder Pedro, que Jesus olhou ele como líder, mas era um homem fraco, falho, descrente, porque toda vez que Deus investe alguém a longo prazo, vou repetir, o que é um investimento a longo prazo? É Jesus investindo em você, e você ainda não fazendo nada, mas Ele sabe que lá na frente você vai se render e fazer o que Ele está mandando. Diga assim: eu sou um investimento a longo prazo. Não, você que pensa vai ficar sentado a vida toda. Deus está investindo em você para você. Ele não errou o endereço. É você. Daqui a um tempo você vai fazer coisas que você, meu Deus, eu nunca pensei em fazer o que eu faço, porque na verdade nunca foi você, foi sempre Ele que investiu na tua vida, sabendo aquilo que você vai fazer. Ele viu em Pedro algo que os outros discípulos não tinham. E neste dia eles vão preparar a última ceia, a última noite que Jesus vai jantar pela última vez. Eles preparam a mesa, estão todos reunidos, os discípulos todos ali, alegres, contentes, e de repente Jesus observa que os discípulos começam a comer, e viu que eles tinham
feito algo que não estava de acordo com a lei. Qual que era? A lei do lavar os pés. Quem lembra? Jesus parou eles, e o que lavava os pés era os servos. Ou seja, como Jesus, os discípulos não tinham um servo para andar com eles, nem se preocuparam em lavar pé. Aí Jesus parou a janta e disse assim: não, vamos ter que lavar os pés. Jesus agora se humilha como um servo, porque alguém tão grande como ele, que se humilhou da forma de um servo, ninguém pode ser maior do que ele. Ele lava os pés, começa a lavar os pés, e lava os pés daquele que traiu também. Ele começa a lavar os pés de todos os discípulos. Quando chega na vez de Pedro, Pedro disse assim: Senhor, não quero que você lave meus pés. E ele falou assim: você é meu líder. Em poucas palavras, eu preciso lavar os teus pés. Aí ele volta e diz: está bom, Jesus, não quero só meus pés, eu quero meu corpo inteiro. Não, eu vou lavar os teus pés. Que tem gente que assim, quando Deus quer dar muita coisa, ele quer tudo, não tem problema. Não, calma, vai devagar. Quem tem que diga agora a Deus? Já quer profetizar, já quer ir no hospital, calma, vai devagar, meu filho. A unção é para ti. Mas espere os estágios. Foi nesse momento que Jesus agora se tenta imaginar você, um juiz lavando os pés de um réu. O Todo-Poderoso Jesus, lindo, maravilhoso, lavando os pés daqueles pecadores. Por isso que se cumpre Filipenses 2:3. Abra comigo rapidinho. Eu tenho uma palavra que só está esquentando, tá? Daqui a pouco vai vir muita revelação da palavra. Eu quero que você fique atento. Quem está aqui, diga glória a Deus. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 3. Acompanhe comigo. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atende cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve usurpação com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Se tem uma língua aqui que pode confessar que Ele é Rei, já dá um brado de glória. Se você pode usar a tua boca para dizer: Jesus, tu és o Rei da glória. Estou sentindo uma graça. Depois de ter cumprido, porque agora o cordeiro, chegou a vez do cordeiro ser imolado, o sacrifício vivo agora não vai ser mais uma pomba, não vai ser mais um animal, mas vai ser ele vai cumprir aquilo que tinha que ser cumprido. O derramamento de sangue já não é mais de animais, mas agora de um homem santo. O segundo estágio agora Pedro vai entrar em declínio. Preste atenção nessa palavra. O líder vai entrar numa decadência moral e espiritual, porque agora Jesus canta o hino e vai para o Getsemane, está chegando a hora.
ele chega no Getsemane, ele leva alguns, mas especialmente 3, Pedro, Tiago e João, e pediu que ele ficasse orando. Ele entra dentro de Getsemane e começa a sentir o peso, começa a ver aquilo que está em Isaías 53, que diz que o Pai resolveu moê-lo na cruz. Não foi o diabo, não foi o romano que mataram Jesus. Ele mesmo disse: ninguém tira a minha vida, eu dou a minha vida. Foi o próprio Pai. Depois você lê em Isaías 53, dizendo que Deus resolveu moer o Filho na cruz. Jesus está agoniado e volta e vê os seus discípulos dormindo. Vai pela segunda vez e agora começa a suar gotas de sangue. Os que entendem um pouco de medicina sabem que é algo chamado dermatiose, uma coisa assim, né? Dermatiose. Isso, meu filho, obrigado. É algo muito raro de acontecer. Alguns casos no mundo, poucas pessoas aconteceram. As pessoas têm tanta agonia, tanta coisa que em vez de sair o suor, sai o sangue pelos seus corpos. E ele diz: Pai, passa de mim esse cálice. Eu vou fazer uma pergunta para você: o que esse cálice na tua mente representa? A cruz? O abandono dos discípulos? A sua vida? Lembre-se, o cálice era porque naquele momento alguém que viveu desde o princípio e disse: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Jesus, o Pai e o Filho nunca se separaram. O cálice era a separação do Pai. O Pai ia se afastar do Filho. O cálice era a separação de alguém que vieram caminhando o tempo todo. E Deus agora vai ter que deixar o Filho sozinho. Ele começa a sentir: volta novamente. E os discípulos estão. Ele volta pela terceira vez. Observe, irmão, depois você lê na tua casa. O primeiro ele entra no Getsemane, sente tudo aquilo. Depois, a segunda vez que eles passam, Abba, Pai. O que significa isso? Abba é um pai que carrega uma criança no colo. Ele fala assim: Abba, Pai, se puder, passa de mim esse cálice. Ele diz: meu Pai, eu ando tanto no teu colo, nós andamos tanto juntos, nós vamos ter que se separar agora. Sabe o que é uma separação de alguém que você ama muito? De uma família, de um filho, de uma separação. Jesus agora começa a ficar sozinho. Só que interessante que esses primeiros estágios ele começa a sofrer. Agora vai para cá. A terceira vez que ele volta, ele fala com o discípulo, mas não fala com todos. Fala com quem? Com Pedro. Diz: poxa, tu não pode vigiar nenhuma hora. Te digo que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Nesse momento entra Judas no Getsemane, com toda a cúpula de soldados, se reúne e vem. E agora Jesus está sereno e tranquilo. Presta atenção. Primeiro ele entra, sente agonia, sente dores. Segunda vez que ele volta, um anjo vem e conforta ele. Ele sente os seus poros saem como sangue. Toda a intensidade. Por que isso? Porque todo o pecado do mundo inteiro estava sobre o Filho. Deus abandonou ele. O pecado meu e teu foi gravado
anda no mundo espiritual, no nome sobre todo nome. Nesse último estágio, ele está tranquilo. Ele está tranquilo. Ou seja, já passou a agonia. Deixa eu te falar alguma coisa. Sabe aquelas horas que você procura alguém para te ajudar? Procura alguém, está sempre pensando se te ajuda, ninguém te ajuda. É o teu Getsemane. Porque tem coisas que você vai ter que passar sozinho para que a glória de Deus seja manifestada na tua vida. Chega Judas, chega e trai com um beijo. Se fosse ele, eu disse: oh, meu Deus, seu traidor, tu comia na minha mesa. Se ele fosse um de nós, e disse: seu traidor, você me trai, você não é leal a mim, você fala pelas minhas costas, você me vendeu. Só que Jesus estava sereno, estava tranquilo. Sabe como ele chama Judas de amigo? Porque toda a intensidade de maldade de Judas não influencia no que Cristo é. O caráter de Judas era terrível, mas o caráter de Deus não foi influenciado por Judas. Ele chama de amigo. Eu me arrisco em dizer, pode botar na minha conta isso aqui: Jesus tentou ganhar Judas até o último dia. Jesus tentou ganhar Judas até nessa hora, pastor Júlio. Até nessa hora ele chama de amigo. Sabe quem acorda agora? Pedro. Porque enquanto Jesus orava, eles dormiam. E agora que eles acordam, eles saem sem orar, pega a espada e decepa a orelha do soldado que estava contra. Porque é normal as pessoas sem orar entrar em guerra desnecessária. Vou repetir mais uma vez. Diga assim: quando a gente ora, a gente não entra em qualquer guerra, não. Ele veio, desceu a orelha do soldado. Eu tento imaginar Jesus dizendo: ei, esse Getsemane aqui é meu. Eu sou a cura. Guarda a tua espada, Pedro. Porque aquele que atinge com a espada vai ser pego com a espada. Estava dizendo assim: Pedro, a tua espada não é mais essa que corta. Tua espada vai ser pelo poder da palavra. A tua palavra vai ser uma espada, Pedro. Em Atos capítulo 2, Pedro, a tua palavra vai ser uma espada. Tu vai dizer para alguém paralítico: levanta. Não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho. Aleluia. Agora Pedro fica constrangido e fica sem entender. Jesus diz assim: a quem procurais? Cai todo mundo. Judas fica ali, porque o lugar que você é ferido é o lugar que você tem que curar. Tu não pode se igualar aos Judas que te traem por palavras, porque o que está em ti é para gerar vida. Não é a influência de Judas que vai fazer com que você desequilibre. E quer saber de uma coisa? Quer ver o nível de alguém que é atacado com palavras, sendo odiado, sendo criticado? É ele se manter na oração e dizendo: tu sabes, Senhor, entrega nas tuas mãos, levanta a mão no céu nessa noite. Você não vai ser igual Judas. Aleluia. Jesus está vivendo o seu pior momento, mas estava curando. Pode estar vivendo o pior momento, mas continue orando. Glória a Deus. Aleluia. Pode estar vivendo o teu pior momento da tua vida, mas continue orando. Continue curando, continue estendendo as suas mãos. Eu estou sentindo anjos descendo nessa noite e quebrando cadeados de correntes espirituais. Levanta com as mãos que Deus está indo em direção às nossas cidades. E Jesus está dizendo tudo aquilo que o inimigo disse que não ia ter mais jeito. Deus está liberando uma unção de cura
Passou-se dali. Pedro guarda a espada. De repente, leva Jesus para Caifás. Começa todo aquele processo dos irmãos. Sabe que eu quero acelerar para que a gente fique muito tarde para passar da ceia. E Jesus falou assim: Pedro, quando Jesus falou assim: o filho do homem será entregue nas mãos dos homens. Pedro disse assim: não. Se olha, se tu morrer, eu morro contigo. O que tu passar, eu passo contigo. Jesus falou assim: Pedro, antes que eu canto 3 vezes, você vai me negar. Aliás, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Quando Jesus começou a ser espancado, batido, numa rua pinhada de pessoas, Pedro se aproxima de uma das criadas, olha para ela e diz assim: você é um deles. Preste atenção, olha o cenário. Era num lugar que era frio nesse dia. Ele estava se aquecendo sobre as brasas. Ele vai se aquentar sobre as brasas, uma criada bota o olho dele e diz: você é um deles. O que ele diz? Nossa, presta atenção nesse cenário. Eu estou tentando para você, eu estou tentando trazer você uma reconstrução do que Jesus fez na vida de alguém que ele ama. Quantas vezes Deus já reconstruiu você para viver o propósito dele? Ele nega. De repente, Jesus começa a se açoitar. Ele vê Pedro de longe. Jesus olha para baixo, ele olha para Jesus. Pedro olhou para Jesus. E o texto diz que ele chorou amargamente. Amargamente em latim significa água podre. Ele estava tirando aquele choro, estava tirando tudo podre de dentro dele. Aquele choro de Pedro foi tão profundo que ele chorou amargamente. Eu acabei com vocês que em latim significa água podre. Amargamente, pode pesquisar, significa água podre. Jesus estava só com o olhar dele, estava curando Pedro. Glória a Deus. Leva Jesus para o Gólgota. Jesus entrega a sua vida. Ele entregou. Ninguém matou, ele entregou a sua vida. Pedro pensou: morreu. Não posso fazer mais nada. Só que no terceiro dia. Se coloca em pé, se coloca em pé. Judas vai se aconselhar com os sacerdotes e os Caifás e tudo mais, e ele diz assim: eu não tenho nenhuma palavra para você. Ele acabou se enforcando. O homem que foi escolhido por Deus, o Pedro, ficou sem ninguém até o terceiro dia. Que quando as Marias foram até o sepulcro de Jesus, chegando lá, encontraram um anjo. Esse anjo diz assim: a quem procurais? Aquele que vocês procuram já não está mais aqui. Ora, a notícia chega até os discípulos. Você pode observar quem que vai correndo lá: João e Pedro. Pedro era de mais idade, João era o mais novo, e a Bíblia diz que João foi na frente de Pedro para ver o sepulcro e não achou nada, não viu nada. Pedro saiu depois, colocou a cabeça dentro do túmulo e achou uma coisa. O que ele achou? Diga silêncio. Nem todos aqueles que estão na tua frente vai ter a revelação que você vai ter. Pode devagar, mas a hora que você chegar no lugar que Jesus preparou para você, a revelação vai ser muito maior.
Tu vai dizer, tem gente na minha frente, tem gente que já foi, tem gente que já aconteceu, fica tranquilo. Você vai chegar, todo mundo já foi, mas quando você chegar, só você vai enxergar o que Jesus vai deixar para você. Vamos lá, olha. Saiu dali Jesus. E agora vai chegar no capítulo que nós temos. Eles vão pescar, porque viviam da pesca, prestação vão terminar. Quando chega na pesca, nada, apanhado nessa noite. Lá em Lucas capítulo 5, Jesus falou assim: Pedro, a partir de hoje você não vai mais pescar peixes, pregador de peixe, mas vai ser pescador de... Qual a diferença de um pescador de peixes para um pescador de homens? Alguém sabe? É porque todo pescador de peixe, ele pesca peixe para morrer. E todo pescador de homem, ele pesca para que o homem viva. Jesus já está na praia. Olha o cenário, olha o cenário. Tinha fogo e brasa. Olha a reconstrução. Quantas vezes ele monta cenário para reconstruir o que o diabo colocou na tua vida? Meu Deus. O diabo diz assim: essa aí nunca mais vou poder fazer. Jesus abandonar. Jesus faz uma reconstrução. Meu Deus, eu senti uma glória. Aleluia. Jesus está fazendo um cenário de reconstrução nessa noite, só para te atrair e dizer que eu não desisti de você, minha filha. Eu não desisti de você, meu filho. As brasas era o cenário que Jesus dizia: foi nas brasas que você me traiu. Mas agora eu faço outro fogo, eu trago outras brasas. Quando ele chega, Jesus está com o fogo pronto. E depois de jantar, é o capítulo feliz. Depois de comer os peixes, Jesus chama Pedro e diz assim: Pedro, tu me amas? Jesus estava reconstruindo novamente. Falou assim: onde você me traiu com palavras, Jesus me traiu com um beijo, mas você me traiu com palavras. Mas eu investi em você. Aleluia. Tem Judas que é Judas, mas quem trai com palavras é pior do que Judas. Oh glória, quem se levanta contra ti pelas costas é pior do que Judas. Mas tem um remédio para esse, irmão, que está em nós, não vai ser contaminado pelas essas coisas que Judas tem. Por que Judas ficou tão furioso com Jesus a ponto de vender? Porque na mente de Judas, Jesus era alguém que ia livrar Israel da mão dos romanos. Jesus disse: eu não vim para levar Israel da mão do homem, mas eu vim para levar Israel das trevas. Aleluia. Repetiu 3 vezes. Tirou a legalidade deixada por ele. Se ele ligou 3 vezes, agora ele declara 3 vezes que ama. O diabo diz assim: esse discípulo que investiu tanto nele, ele tem uma legalidade que não vai ter mais gente. Jesus foi lá, preparou um cenário. Meu Deus, Jesus preparou um cenário. Glória a Deus. Quem está sentindo a presença? Aleluia. Não revida quem faz as coisas para vocês morem. Quer medir o teu grau? Quer medir a tua temperatura de alguém que tem uma maturidade espiritual? É nunca se envolver em polêmicas. Tem gente que a polêmica está na rede social, né? Revela o nível que ela tem, que ele tem. Não se envolva com qualquer coisa, o que está em ti é muito maior. Jesus deu exemplo, tanto no Getsemane como no Gólgota. No Getsemane ele foi aquele que restituiu, aquele que deu a estrutura novamente para alguém que estava ferido. No Gólgota ele também foi alguém que disse àquele homem: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
que até nos momentos mais difíceis, Jesus nunca deixou de ser o que Ele é. Não é aquilo que tu é, mas aquilo que tu tem dentro de você. Eu creio que nós vamos influenciar não só por palavras, mas por atitudes de uma vida com Cristo Jesus na terra. Essa mensagem de Santa Ceia não é mensagem de quarta-feira. Essa mensagem para não chorar quem pode chorar. Aleluia! Você não pode ser um profissional da igreja, irmão, que vem para a igreja, não derrama uma lágrima, só fica olhando o outro, não sente mais a presença, é um pau seco, não sente mais a graça. Irmão, nessa mensagem, não é que eu estou pregando, mas se eu tivesse já estava chorando. Aleluia! Priorize o Espírito de Deus que tem vida. Por isso o nome do ministério é Cristo é a vida. Aleluia! E o homem se tornou um líder por excelência. Aleluia! Um dia me perguntaram assim: o que tu faz com esse cara? Fizeram uma pergunta assim: o que tu está fazendo com esse camarada ali? Aí eu digo assim: Jesus investiu nele faz tempo. Eu só estou ajustando, estou montando um cenário para Jesus trazer ele de volta. Então ele teve que ver, glória a Deus. Tu viu naquela lá, eu estou tentando reconstruir o cenário. Glória a Deus. Como Jesus. Que toda vez que alguém se perder aqui de dentro, pode ser Deus que Jesus vai montar um cenário. Para você voltar novamente assim. Vamos orar. Feche teus olhos. Pai, nós sentimos a tua presença. Tua presença é real. Entendemos que o avivamento não é só no grito do povo, mas o avivamento é aquele que nós chamamos da tua presença. Enquanto tiver lágrima descendo na igreja, é um sinal de um avivamento. Enquanto tiver alguém chorando por pecado, é avivamento de Deus. Me disseram que os céus não é de pecadores, sim, o céu é dos pecadores arrependidos, mas aquele que não se arrepende daquilo que faz, não herdará o reino dos céus. Porque aquele que nasceu de Jesus não vive pecando. Aquele que tem um plano da salvação não peca, porque sabe que daqui a um pouco ele vai voltar. O que planejou a tua subida está dizendo: eu vou descer. Assim como os discípulos de Atos, capítulo 1, versículo 2, Jesus subiu para a ascensão dos céus. E ele deu o recado de ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Assim como nós vimos Cristo, eles viram Cristo subir aos ares, nós vamos ver ele descendo em glória. Eu sei que para muitos isso aí já é culto de algumas coisas, que as pessoas, quando meu tataravô falava isso, mas escute, o que mais me fascina é a esperança de uma geração que, mesmo todo mundo falando que ele não vem, mas todo dia sente que ele está vindo. Diga glória a Deus. Porque o nosso termômetro eu sinto que a coisa está ficando difícil, eu sinto que as coisas estão piorando para o mundo, e Deus só vai vir no meio do caos. Jesus vai vir no meio do caos, vai separar bode de ovelhas, vai retirar o que é dele, um novo céu e uma nova terra que espera, e toda lágrima será enxugada. Amém, igreja? Glória a Deus. Quem sentiu a presença? Glória a Deus. Por isso que diz assim: olha, eu sou o pão da vida. Aquele que não come da minha carne, não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Então, toda vez que você faz isso, é uma memória que você traz. Amém? Vamos cear? Uma alegria? Vou chamar aqui os nossos diáconos aqui à frente. Você que vai participar da ceia, abra 1 Coríntios. Segundo Coríntios, capítulo 11.
versículo 23. Coisa linda, Jesus, amado da nossa alma. Oh, que presença gostosa. 1 Coríntios 11:23 diz: porque eu que recebi do Senhor, e que eu também vos ensinei que o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão. Volta aquele cenário lá, né, irmão, que nós acabamos de passar, lembra? E tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é novo. Aleluia. Diga assim: eu quero viver o novo. Ei, o vinho novo na tua vida, o renovo novo. Aleluia. Você crê que Deus tem algo novo para essa semana para você? Oh Deus, que você possa viver o novo de Deus. Aleluia. Só que entenda, tem algumas coisas velhas que precisam ser tiradas para que o novo venha. Todo mundo quer o novo, mas não quer arrancar o velho. Jesus disse: olha, eu não vou colocar remédios em panos velhos, remendo novos em panos velhos, nem vinho novo em odres velhos. Sempre quando fala sobre isso, Deus está falando: arranca o velho para que eu coloque o novo. Arranca a velha natureza que vai vir novo. Aleluia. Arranca a falta de perdão, que eu vou vir com o perdão em novo de Deus está sobre a tua vida. Arranca essa máscara, tira essa máscara velha, deixa vir o novo. O novo de Deus. Fazer isso em memória de mim. Versículo 26 diz: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Tem um louvor muito lindo dele: até que o Senhor venha, eu vou. Isso, até que o Senhor venha. Aleluia. Até que Ele venha, nós vamos estar debaixo dessa promessa. Amém? Vai querer nos abençoar. O pão, partícula do teu corpo, representada sobre a cruz do Calvário. Como falei na Isaías 53, que aprove Deus moendo na cruz por amor dos nossos pecados. Ele se fez maldito para que nós fôssemos benditos. Aleluia. Jesus também deu sangue, que representa o sangue da nova aliança, o sangue que foi derramado de um justo, o sangue que nunca mais animal precisa ser sacrificado, porque o sacrifício vivo do seu sangue, espergido lá na cruz do Calvário. Hoje nós beberemos desse cálice representando o corpo de Cristo. Então, quando você beber desse cálice e comer desse pão, simbolicamente é um pão amassado pela mão do homem, mas espiritualmente você vai ter vida espiritual dentro de você. Deus está renovando todos os contratos, todo aquilo que Ele fez contigo. Cada vez que você toma a Santa Ceia, você renova tudo que tu tem diante dele. E quem participa dessa ceia aqui embaixo ainda vai participar da grande ceia daquele grande dia. Glória! Sai do teu lugar com ordem, com decência. Pega o primeiro pão, sai do teu lugar, você que vai tomar a Santa Ceia. Pega o pão, pega o cálice e esperamos uns pelos outros. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Oh Espírito Santo, vem sobre nós. Deus, assim aprove nessa noite. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis nesse sangue lavado
que perante seu Deus já estamos todos louvados. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, sim, nesse sangue lavado, mais algo que a neve serei. Sabendo também que depois de ter Seara tomou o pão e disse: esse pão é o corpo de Cristo, como do corpo de Cristo. Também depois pegou o cálice e disse: esse é o novo cálice do Novo Testamento. Tome o sangue de Cristo.